Fala galera, beleza? Como eu havia prometido para vocês, iríamos fazer alguns exercícios esta semana, focado aí num barro branco, que dia 18 agora, esse final de semana, é a prova do barro branco. E onde tem física, a gente tá lá, né? Então, bora lá, sem mais delongas, fazer um exercício. Essa questão aí é uma questão da AFA, né? É uma questão antiga aí da AFA de 2004. Falou, professor, a prova de barro branco, você vai fazer questão da AFA. Mas essa questão aí, essa época aí, a AFA não pegava muito forte aí com a física aí. Essa questão poderia muito bem ser uma questão de barro branco, ok? Então vamos lá fazer essa questão. Avião em voo horizontal a 500 metros de altura deve lançar uma bomba sobre um alvo móvel. A velocidade do avião é de 360 km por hora e a do alvo é de 72 km por hora, ambas constantes e de mesmo sentido. Se o projétil é lançado com velocidade horizontal constante, em relação ao avião de 432 km por hora, para que o alvo seja atingido, a distância D, esta que veio marcada aqui, a distância D entre o avião e o alvo no instante do lançamento é, vamos lá? Então primeiro a gente vai fazer aqui umas transformações de unidade. Você está vendo aqui que nós temos quilômetro por hora, tá? A gente ainda vai usar a gravidade que não está aqui, foi dado no começo da prova, tá? Por isso que não aparece aqui, que está em metros por segundo ao quadrado. Então nós vamos ter que fazer algumas transformações de unidade. Vamos aqui pensar que você tem um projétil que vai ser lançado, vou marcar aqui de vermelho, e esse projétil ele vai sair do avião com uma certa velocidade. Só que a velocidade do projétil em relação ao avião tem que se somar à velocidade do avião, ok? Então vamos lá. Considerando apenas o avião, o que a gente percebe? Que esse projétil tem a velocidade do avião. Esse projétil compartilha da velocidade do avião. Se o avião tem uma velocidade de 360 km por hora, esse projétil está dentro do avião, então em relação à Terra ele também tem essa velocidade. Essa velocidade de 360 km por hora, se você dividir pelo 3,6, o famoso 3,6, isso vai dar 100 metros por segundo. Só que esse projétil vai sair do avião com a velocidade de 432 km por hora em relação ao avião, tá? Então nós vamos ter que somar aí 432, se você dividir 3,6, vai dar uma velocidade de 120 metros por segundo. Então temos mais uma velocidade aqui, ó, que é do projétil em relação ao avião. Vê se vocês estão me entendendo. É uma velocidade do avião e o projétil sai em relação ao avião a 120 metros por segundo. O que quer dizer que em relação ao solo, este projétil sai a 220 metros por segundo. Mas o alvo móvel que nós estamos tentando atacá-lo aí, ele também tem uma velocidade. Ele não está em repouso, né? Ele também tem uma velocidade que é de 72 km por hora. A velocidade do projétil, 72 km por hora, se você dividir pelo famoso 3,6, isso vai dar 20 metros por segundo. Ok? Esse projétil deve descrever uma trajetória, alguma coisa assim, né? É uma parábola e eu quero que esse projétil atinja o meu alvo, que é o tanque. É um arco aí de parábola. A maneira talvez mais fácil de resolver esse exercício é fazer por velocidade relativa, né? Você talvez esteja já acostumado a ver que a velocidade relativa, por exemplo, do avião, tomando como referência o alvo móvel aqui, que é o tanque, vou pôr um T de tanque, é igual à velocidade do avião menos a velocidade do tanque.
ok? Se você não gosta de pensar assim, você ainda pode imaginar da seguinte maneira. Vamos tirar esse 20 metros por segundo daqui e vamos tirar 20 em cima também. Então você pode pensar da seguinte maneira. Esse tanque está a 20 metros por segundo. Se eu colocar um vetorzinho aqui no sentido oposto e dizer que esse vetorzinho representa uma velocidade de 20 metros por segundo, é como se eu estivesse tirando aqui 20 de 20, dá zero. Então esse tanque está em repouso. Eu vou fazer a mesma coisa com o avião, para a gente tratar o tanque como se estivesse em repouso e o avião com a velocidade relativa ao tanque. Ok? Então vamos ver se está claro aí ou se ficou meio confuso. Tá? Eu tirei 20 aqui, ficou zero, tirei 20 lá em cima, a velocidade do projétil era 100 do avião, 120 em relação ao avião, 220, tira 20 é 200. Então eu trato esse projétil como se ele tivesse 200 metros por segundo de velocidade em relação ao tanque e o tanque em repouso, ok? Você poderia pensar aqui que a velocidade relativa do avião em relação ao tanque é a velocidade do avião menos a velocidade do tanque. Bom, de posse disso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular o tempo de queda, tá? Porque a independência dos movimentos lá de Galileu, lembra que o tempo de queda de um corpo não sofre interferência da sua velocidade horizontal. A horizontal não afeta a vertical, independência dos movimentos. Então eu vou calcular o tempo de queda aqui. Nós temos a gravidade que age apenas na vertical. Então a velocidade vertical ela é afetada pela aceleração da gravidade, mas a horizontal não. O tempo de queda, a gente não gosta muito de ficar fazendo as coisas por memorização, mas agora nós estamos na reta final, né? O tempo de queda desse objeto, já que a sua velocidade inicial em relação à vertical, ela é zero, ele foi lançado na horizontal, mas na vertical ele tinha zero de velocidade. Então, funciona muito bem esse meio de gt quadrado, ok? Onde h é a altura e t é o tempo. Então, nós temos um objeto que está a 500 metros de altura, foi lançado do avião a 500 metros de altura, no local onde a gravidade vale 10, estava no texto, no começo da prova, tá? Não está no corpo da questão, e eu quero calcular o tempo de queda, ok? Passo o 2 multiplicando, tal, né? O 10 dividindo, então vai dar 2 vezes 500 é 1000, né? 1000 dividido por 10 é 100, então teu t quadrado é 100. Se t quadrado é 100, o tempo é a raiz quadrada deste 100. Então o tempo de queda vai ser exatamente 10 segundos esse objeto leva para atingir o solo. Agora eu vou tratar, né? Tudo isso aqui foi pensando somente na vertical. Eu nem me incomodei com a horizontal, como se houvesse movimento apenas vertical, né? Independência do movimento. Agora eu vou tratar o movimento como se ele fosse apenas horizontal. E o tempo que ele leva para cair é o tempo que ele se move com essa velocidade do projétil em relação ao tanque, que são os 220 menos 20, ok? Vai dar 200 e eu considero o tanque parado a zero. Eu vou calcular a distância que eu devo estar para que esse projétil atinja esse tanque. Como na horizontal nós temos velocidade constante, não é afetado pela gravidade, eu posso simplesmente usar V igual a ΔS, ΔT, para calcular o deslocamento. Esse deslocamento seria o meu D. Então eu posso dizer que a distância, né, esse que eu estou chamando de deslocamento, é exatamente o D. Então eu posso dizer que essa distância será a velocidade vezes o tempo. O tempo que ele demora para cair eu já sei. Então, enquanto cai, ele se desloca essa distância d. Com que velocidade? Velocidade de 200 metros por segundo. Só que ele leva exatamente 10 segundos para chegar ao solo. Então, essa distância d segundo vai embora com segundo. 200 vezes 10, 2.000 metros. Essa questão
caiu na AFA, mas na AFA de 2004, quando a AFA tinha uma outra cara. Essa questão poderia ser perfeitamente hoje uma questão do barro branco, ok? Bom, é isso aí, galera. Espero que eu tenha aí ajudado vocês. Amanhã eu posto outra questãozinha aí.